Bom dia, meus lindos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Começando a semana cheio de energia, cheio de vigor. Tenho certeza que vocês também estão, assim como o professor, empolgados com a nossa semana de aulas. Lógico que com muita luta, com toda essa situação, mas eu tenho certeza também que com muita vitória até o final dessa semana. Então, pessoal, mais uma aula de história e hoje nós iremos falar sobre o controle social e cidadania, que está na página 198 da apostila de vocês. Só relembrando aí, nós estamos falando do Império Romano, falamos do início ali que começou com uma monarquia, depois o Império, depois Roma se torna uma república e agora um império. Na aula passada nós vimos um pouco ali a questão das cidades, as cenas de uma cidade romana, que nós vimos os anfiteatros, nós vimos as casas dos ricos, dos pobres, estradas, padaria, tudo isso tinha nessas cidades romanas. Então nós vimos essa configuração para ter uma ideia de como era uma cidade romana. E agora na página 198 nós iremos estudar sobre o controle social e cidadania. Como que eles controlavam a população naquela época, quais eram os deveres e quais eram os direitos de um cidadão romano. Tudo isso a gente vai ver nessa aulinha de hoje. Preparem sua caneta, preparem o seu papel e vamos viajar na história. Eu fiz uma máquina do tempo aqui, gente. Não ficou legal? Desculpa então. Vamos lá. Controle social e cidadania. Eu vou lendo o texto, vou explicando algumas partes, alguns trechos do texto. Tá bom? Só acompanhe, se tiver alguma dúvida, postem ali no Classroom. Beleza, pessoal. Vamos lá. As intervenções e as transformações promovidas nas cidades durante o período do Império auxiliavam na demarcação de poder e da presença romana nas áreas conquistadas. A vida no Império apresentava tensões para controlar os descontentes, aqueles que tiveram seus direitos políticos subjugados, a população desempregada e sem perspectiva de uma vida melhor. Foi instituída, entre outras medidas, a política do pão e circo. Nós sabemos que no Império Romano existiam as pessoas menos favorecidas, principalmente esses povos que eram conquistados e que muitas das vezes não tinham direitos ali no Império Romano. As pessoas desempregadas, as pessoas que não tinham uma renda, as pessoas que não tinham uma perspectiva de vida. Eles criam uma política chamada política do pão e circo. O nome já diz. Professor, como que era essa política no Império Romano? O que eles faziam na política do pão e circo? Eles distribuíam trigo para o povo ficar bem alimentado, e eles davam uma diversão ali nesses anfiteatros, como lutas de gladiadores ou corridas, para distrair o povo, para deixar o povo disperso. Nossa, professor, como eles eram bons, eles alimentavam o povo e ainda dava diversão para o povo. Não, pessoal, não é que eles eram bons. É que, na verdade, esses menos favorecidos, esses que sofriam no Império Romano, era a maioria da população. Então, eles deixando... Imagina se esse pessoal começa a se revoltar, gente. Então, eles deixando esse pessoal bem alimentado e distraídos, eles não teriam tempo para pensar em se revoltar, para pensar na atual situação que eles viviam e querer lutar por algo a mais ou por algo melhor. Então era uma forma de controle social. Ainda acontece isso com os assistencialismos, todos esses assistencialismos que o governo presta para a população, para deixar pelo menos a população bem alimentada, e às vezes dá algumas diversões aí para distrair o povo. Nós temos, por exemplo, futebol, não estou falando que é ruim, mas algumas distrações que naquele dia o povo fica bem disperso, tá?
Presta atenção que eu vou continuar aqui, ó. Grandes anfiteatros eram construídos em Roma e em diversas províncias. Nas arenas, as lutas dos gladiadores muitas das vezes terminavam em morte. Essas execuções, que divertiam a plateia, ocorriam em honra aos deuses, reafirmavam o poder do Estado e reforçavam a ideia de superioridade do povo e do Império Romano, principalmente nessas províncias que eles conquistavam, para demonstrar que o Império Romano era superior e que o povo romano, então, eles promoviam essas lutas em homenagem aos deuses, tá? E quando ele fala ali que muitas das vezes terminavam em morte para divertir a plateia, se vocês têm um filme que é o Gladiador, não sei quem já assistiu esse filme, parece que teve um comentário de algum aluno que é muito legal esse filme, o Gladiador. Quando acabava a luta, quando estava no finalzinho ali, que um já estava ali quase na entrega ali, normalmente eles pediam para o povo escolher ou vida ou morte. No filme do Gladiador você vê isso, tá? E era a plateia que escolhia. Se a plateia escolhesse morte, ele tinha que matar. O gladiador que estava vencendo tinha que matar o oponente para agradar a plateia. Se a plateia escolhesse vida e poupasse ele, o oponente também tinha que fazer isso. Eles tinham que obedecer à plateia. Nós temos o exemplo da maior arena ali que nós já vimos em outra aula, que é o Coliseu, tá, gente? O Coliseu ele tinha capacidade, só para vocês terem uma noção, para 50 mil pessoas. Era um estádio de futebol atual, naquela época. E olha a arquitetura, gente, que lugar bacana. Os locais ali na arena eram definidos dependendo pela classe social, tá? Então, imagina que espetáculo, que arena para uma época, né, tão antiga, tá? Continuando ali, ainda na página 198, logo depois da imagem, vai falar assim, ó: o processo de integração do império passava também por alianças e pela criação de mecanismos de pertencimento. Historicamente, Roma se mostrava aberta à concessão da cidadania. Foi assim que os hebreus, durante o período da República e com a população da Península Itálica em 89 a.C. Como assim, professor? Concessão do direito à cidadania. Era muito fácil, tá? Você se tornar um cidadão romano. Eles concedem isso para os plebeus, por exemplo. Lembra que era a maior classe social que tinha e que ainda não tinha o direito de cidadão, e eles acabam adquirindo esse direito, tá? E ali na Península Itálica, aquela região que foi conquistada pelo Império Romano, também eles concedem. Mas por que, professor, que eles concediam o direito de cidadão? Qual que era o interesse do Estado com isso? Era manter a população organizada. Era manter eles obedientes. Obedientes ao que, professor? Às leis. Porque quando você se torna um cidadão, você tem direitos perante a lei, mas você tem deveres. Tá? Então, o Estado ele concedia esse direito de cidadão, não era nem muito pelos direitos, eram mais pelos deveres de cidadão que essas pessoas eles tinham que fazer, tá? No Império Romano. Então, com isso eles continham o quê? Revoltas também, eles continham que as pessoas fossem desobedientes às leis romanas. Então, era muito fácil se tornar um cidadão romano. A concessão da cidadania implicava a regulação da vida patrimonial, familiar, econômica e política, ou seja, em todas as esferas da sociedade, conforme as leis romanas que estabeleciam direitos, mas também um conjunto de deveres perante o Estado. Isso que o professor acabou de falar. Em Roma, havia leis para todos os cidadãos. Essas leis variavam de acordo com a situação patrimonial e a posição social de cada um. O cidadão romano tinha o dever de mobilizar-se militarmente, cumprir suas obrigações tributárias e participar das deliberações políticas. Vocês estão vendo aí o porquê, tá? Que eles davam esse direito de cidadão? Porque eles tinham que cumprir as leis. Dentro dessas leis estava o quê? O seu papel militar. Com isso ele aumentava até o seu exército, tá? Pagar impostos. Então, tudo isso era interesse do Estado, tá? Durante o Império,
com a concentração de poderes do imperador, os espaços de participação política restringiam-se. Isso contribuiu para acentuar as diferenças entre o cidadão rico, aquele que influencia pessoas e proximidade com as autoridades, e o cidadão pobre, cada vez mais distantes e menos favorecidos pelo Estado. Então, com essa questão de Roma se tornar um império, né, esse distanciamento social, essa diferença social se acentuou bastante. O cidadão rico tendo cada vez mais direitos e o cidadão pobre cada vez menos direitos políticos, sociais. Mudou muito a nossa situação atual? É óbvio que não, né, professor? Sempre vai ser assim, tá? O rico tendo mais direito e o pobre tendo cada vez menos direito, tá? Então mas isso se acentuou bastante agora nesse período imperial de Roma. O cidadão humilde, afastado dos mecanismos e de tomadas de decisão, foi gradativamente se distanciando da vida legalizada e passou a promover delitos e revoltas sociais. Olha os crimes que existiam no Império Romano, mas não com tanta intensidade, começam a surgir agora. Por quê? Porque essa classe mais pobre, essa classe mais humilde, como eles não tinham direitos, agora como cidadão, e cada vez menos direitos, cada vez menos condições de vida, eles começam o quê? Eles começam a cometer alguns delitos ali. Roubar, eles começam a assassinar. Então a criminalidade no Império Romano, com essa diferença social, começa a aumentar demais, tá? Buscando assim novos vínculos comunitários de pertencimento, certo? Pessoal, na próxima aula nós iremos falar sobre... Hoje nós vimos mais essa questão da condição de cidadão, né? Nós vimos ali, eu já passei para a página 199, o finalzinho do texto ali, tá? Então nós vimos essa questão do controle social e da cidadania romana. Eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham compreendido como que era a vida social de um romano, qual que era o seu papel como cidadão e como que era mais ou menos essa organização social. Recapitulando, tá? Eles fazem algumas medidas ali para deixar o povo bem organizado, a política do pão e circo, alimentar e os espetáculos, tá? O direito de cidadão eles concedem, né, romano, até para quê? Para eles cumprirem os seus deveres perante a sociedade e para que isso eles conseguissem controlar melhor a população. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de história e a tarefa vai ser da página 200 e 201, tá? Atividade 2, 1 da A a C. Então, página 200 e 201, atividade 2, exercício 1, do A ao C. Essa é a nossa tarefa de hoje e essa foi a nossa aula. Não deixem de assistir as nossas aulas gravadas, não deixem de fazer as atividades, porque isso vai resultar na sua nota global. Certo, pessoal? Aquele beijo no coração de vocês. Amo todos vocês e estou morrendo de saudades.